Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco de componente. Tive uma experiência interessante que eu acho que vale a pena compartilhar. Eu estou reformando esse amplificador e não dá para saber o motivo, mas a maioria desses transistores de potência aqui, ele tem 8 de cada canal, estavam queimados. Eu consegui juntar 4 PNP, 4 NPN bons para fazer um canal e correndo atrás dos transistores para fazer esse aqui com o mesmo modelo de transistor desse. Se eu não conseguir, eu vou acabar usando algum transistor moderno e mudando um pouco o projeto dele. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu encontrei no mercado nacional, aqui tem algumas peças, né? E aqui tem as peças queimadas e as que eu já destruí dos que eu comprei aqui. Então, encontrei esse cara aqui, um preço barato, tá? Em 2 fornecedores, encontrei um outro que não está aqui, já está na caixa para devolução dos NPN, esse aqui é PNP. Então desse aqui eu comprei bastante porque realmente era barato. Tá? Era barato, dá para desconfiar. O outro era mais ou menos caro, né? Mas por incrível que pareça, aquele outro era muito pior. É muito pior. É aquele tipo de falsificação que vem com 2 diodos, né? Um para base coletor, base emissor, você testa 2 diodos, parece que tá bom, você coloca no testador de componente e não aparece nem como transistor. Aí, aqui nós temos alguns transistores dos originais que estão bons. Esse aqui é o de R$ 3 que eu comprei, que é interessante, né? Se for ver R$ 3 com esse tipo de invólucro completo assim, não dá nem para entender como é que paga o invólucro em si, mas eles testam como transistores, e é interessante que ele não é um transistor tão ruim. Ele é um transistor que não chega aos pés do original, isso aqui é para 15 amperes, 180 watts, 160 volts, né? Mas aí eu fiz um teste, né? Eu fiz esse coloquei na fonte isso aqui direto, né, mesmo só para fazer teste, aumentando o VCC, e obtive esses resultados aqui. Tá? Depois eu mostro na tela do computador, tem mais alguns cálculos. Aí dá para ver interessante o seguinte, né? Esse aqui é um transistor que até aguenta um pouco, tá? 40 watts ele aguenta. Esse aqui é um transistor de 180 watts. Mas ele aguenta 40 watts. Então, quando você coloca no circuito um cara desse aqui, ele é capaz de funcionar por um bom tempo. Dependendo do circuito, é capaz de funcionar bastante. Então, alguém teve o trabalho, né, provavelmente na China, de fazer um transistor mais ou menos bom. Fazer um invólucro desse que não é ruim, tá? Fisicamente ele não é ruim. E consegue chegar no Brasil por R$ 3. É curioso isso, né? Aqui só para dar uma geral, esses aqui são os originais, ainda sobraram alguns originais queimados, né? Deixa eu ver se pega um pouco mais na luz. Aí eu abri eles para poder ver a diferença, tá? Esse aqui é um dos originais que está queimado, tá? Deixa eu ver se dá para ver aqui o tamanho da pastilha dele, né? Como é que é a estrutura interna. Esse aqui são 2 daqueles de R$ 3 que queimaram nos testes que eu fiz, né? Então só para você ter ideia aqui no tamanho da pastilha. Mas assim, não é uma pastilha tão pequena, isso que é curioso. É um transistor de potência também, bem menos potência, mas é um transistor de potência que simplesmente apagaram o que estava escrito no nome dele e colocaram o modelo do outro transistor mais potente. Curioso isso. Então, assim, é interessante que no mercado nacional, para peça maior, sei lá, cara, parece que não vai achar peça confiável. É impressionante. Tirando você vê, o resistor, diodozinho normal, transistor de R$ 1, para esses transistores mais caros e outros componentes mais caros como CI, Amp-Op, infelizmente, se quiser ter segurança, tem que importar de uma DigiKey, de uma Mouser, né? Aqui tem o resultado, tá? Eu vou colocar numa posição, se quiser depois da pausa. Mas é curioso, assim, o que é falso que eu testei, aquele outro lá não era nem transistor, né? Que eu comprei do outro cara, tô devolvendo, se o cara não devolver, depois eu ponho o nome aqui, tudo aqui. Mas
Mas o falso vai até uns 40 watts. Então, 40 watts, mas mais que 40 watts ele acabou queimando, né? E tem uma curiosidade estranha, né? A corrente, você vai aumentando a corrente de base, a corrente de coletor chega no máximo ali, né? Se você for ver, usando esse circuito que eu pus aqui, né? Circuito meio forçado, mas só para testar mesmo. Ele começa a cair, a corrente do coletor. Você vê que ele chegou a 3.1 e começou a diminuir. E aqui o original é fabricado pela Toshiba, né? Não fabrica mais. Né? Se os que eu estou procurando lá fora não tiver desse modelo aqui, já achei modelo substituto, mas eu estou arriscando importar de cara que vende componente descontinuado. Vai ser um teste também. Dá para ver que a corrente mesmo de coletor dele vai aumentando, normal, né? Você vai aumentando a de base, você aumenta de coletor. Foi até 80 watts aqui de boa, eu não quis forçar mais, mesmo porque não tem, ele está montado desse jeito aqui, né? Então é um semi-dissipador, mas é só para ter esse teste rápido. Então fica aí a indignação e o recado, né? Uma imagem final com o verdadeiro e o falsificado aí.